Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para continuarmos o estudo de Apocalipse e hoje nós vamos falar dos selos de Apocalipse 6 e qual o significado deles. De antemão, quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito no canal e peço que você me ajude a divulgar esse material. Eu conto com Deus e conto com você também. Se você puder me ajudar, eu ficarei muito grato, viu? E se você gostar, dá um joinha aí, tá bom? E caso tiver alguma dúvida, pode deixar algum comentário, fique à vontade, tá? E hoje eu quero compartilhar com você esses 7 selos que Apocalipse vai falar no capítulo 6. Lembrando que o 7º selo é as trombetas. E lembrando também que não só o livro de Apocalipse, mas diversos livros da Bíblia, eles não estão em ordem cronológica. Mas sim, e no caso de Apocalipse, ele está em ordem temática, tá? Então é importante ter isso em mente para que você possa alcançar uma boa compreensão. É igual Gênesis. Gênesis 1 e 2, ele também não está numa ordem cronológica. Ele não vem cronologicamente logo após o capítulo 1. Então, poderia citar aqui o livro do profeta Jeremias. Tem vários livros que você vai ver dentro das escrituras que eles não estão em ordem cronológica. E Apocalipse é um deles. Apocalipse está em ordem temática. E por que eu deixei claro que o 7º selo é a trombeta? São as trombetas. Porque depois você vai ver que tem uma ligação. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Eu já estudo Apocalipse há algum tempinho, mais precisamente eu acho que é a primeira vez que eu tive mesmo estudando mais a fundo Apocalipse foi em 2003. Estudo Apocalipse desde 2003 e tenho algumas percepções sobre o que Cristo falou e sobre o que Apocalipse fala, o que Paulo falou, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Mas vamos juntos. Aqui nós vamos encontrar os emblemáticos 4 cavaleiros, né? Fora eles, nós vamos encontrar o clamor dos santos, nós vamos encontrar um abalo cósmico e nós vamos encontrar também as trombetas, ok? E eu quero te convidar a passear pelas escrituras comigo um pouquinho. Vamos juntos. Os 7 selos do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, ele vem montado num cavalo branco. Esse é o primeiro selo, né? O primeiro selo. E alguns têm uma interpretação dizendo que esse primeiro selo é o Evangelho, dizendo que esse primeiro selo é Cristo. E eu não quero aqui entrar em mérito se está certo ou se está errado, tá, meu amigo? O que eu quero compartilhar com você é o que a Bíblia nos mostra. Qual é a interpretação do Apocalipse pela palavra de Deus? Estudando de forma geral e buscando o que é a palavra de Deus. E, biblicamente falando, o primeiro cavaleiro, ele não é o Evangelho e, biblicamente falando, ele muito menos é Cristo. Se nós lermos, o primeiro cavaleiro, ele sai logo na sequência aqui. Se nós lermos, ele vai sair aqui, Apocalipse 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem e vê. Outra coisa, tem um vídeo que eu gravei anteriormente sobre os 4 seres viventes. É eles que estão falando aqui. Eu vou deixar no vídeo aí o encarte desse estudo. E também tem uma interpretação desses 4 seres viventes, falando que esses 4 seres viventes seriam os evangelhos. Na minha concepção, não pode ser os evangelhos. Ou eles são querubins, ou eles são lá voltado lá para a tribo de Israel, quando Israel montava seu acampamento. Mas você dá uma olhadinha aí, vai ficar o vídeo aí para você dar uma olhada também, tá bom?
E olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como um voz de trovão, vem e vê. E olhei um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha, parece, né? Como alguns têm a interpretação de que esse primeiro cavaleiro pode ser Cristo, mas ele não é. O cavaleiro do cavalo branco tem um arco na mão, ele possui uma coroa, e a Bíblia fala que ele cavalgou para vencer. E para já desmistificar, ele não pode ser Cristo e ele não pode ser o Evangelho. Por que ele não pode ser Cristo? Porque Cristo vai estar relacionado à vinda dele num cavalo em Apocalipse 19. E Cristo não vem com uma coroa na mão, com um arco na mão. Ele vem com uma espada. Ele vem com uma espada. É isso que Cristo traz. A ferramenta do arco que o primeiro cavaleiro, o anticristo, carrega, é uma arma de guerra que o Império Romano muito utilizava lá atrás, na época de Jesus e na época de João, que recebeu a revelação em Patmos. Além disso, se você for ler lá em Zacarias 9, versículo 10, Zacarias deixa claro que Deus destrói os arcos de guerra. Dá uma olhadinha lá em Zacarias 9. E se você ler o Salmo 46, por exemplo, versículo 9 e 10, também deixa claro que Cristo quebra o arco, corta a lança, joga os carros de guerra no fogo. Então, não dá para a gente colocar esse cavalo branco como sendo Jesus. Ele não é. Dê uma lida em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16, que você vai ver. O anticristo vem para vencer. Mas como que ele vem para vencer? Esse anticristo ele não vem de fato de cara fazendo guerra, meu irmão. Ele vem fazendo alianças. Ele vai fazer uma aliança religiosa, política e uma aliança até internacional com vários governos. E isso está relacionado lá em Daniel 9, 27, quando ele fala que ele vai fazer um pacto e no meio do pacto ele vai quebrar a aliança. No meio dos 7 anos ele quebra a aliança, que são 7 anos de paz, mas na metade ele vai quebrar. O anticristo, para ele vai ser dado uma coroa, e ele vai fazer luta contra os santos. E aqui já fica um pezinho para a gente falar mais adiante. A igreja passa pela tribulação ou a igreja não passa pela tribulação? Mas eu vou fazer esse vídeo também. E olha o que diz Apocalipse 13, versículos 7 ao 10. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes também poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra. Esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha isso. Consegue entender, irmão? Como eu li no começo, Apocalipse 13, ele foi permitido fazer guerra aos santos. Ele não está fazendo guerra aos que estão no mundo, ele está fazendo guerra aos santos. Quando eu falo de que estão no mundo, os que não têm aliança com Cristo. Foi permitido ao anticristo fazer guerra aos que creem. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. O anticristo, quando se manifestar por um período, ele vai trazer uma falsa paz. O cavalo branco representa paz, mas essa paz é uma mentira. Ele tem um arco na mão, como eu disse antes. E quando ele se manifestar, ele vai trazer soluções para diversos conflitos políticos, ideológicos, religiosos, econômicos. E por um momento, vai parecer sim que teremos tranquilidade, que haverá tranquilidade no seu reinado mentiroso. E esse reinado mentiroso dura exatamente a metade da semana que Daniel fala em Daniel 9.
os 3 anos e meio iniciais, ele vai ser adorado pelas pessoas, ele vai ter uma imagem que vai receber adoração, é isso que a Bíblia nos mostra, e coincide muito com o que Daniel viveu também, né? Quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua e falou que ninguém poderia fazer oração se não fosse para aquela estátua. E por conta de que Daniel não fez a oração, ele foi lançado numa cova de leões. Então, meu amigo, eu não quero te desanimar, mas esteja preparado. Esteja preparado. Você que crê, esteja preparado. Mas depois eu vou falar com calma sobre isso. A Igreja de Cristo passa pela perseguição do anticristo. Isso é evidente. Como aconteceu com Daniel lançado na cova, por não estar prestando culto à imagem do rei Nabucodonosor, assim também vai acontecer com o cristão, porque ele vai fazer guerra aos santos. E isso está ficando evidente em Apocalipse 13, e depois você pode ler Apocalipse 7, que fala que a multidão que veio da grande tribulação. Isso já começa a desmontar também aquela tese de arrebatamento antes da grande tribulação. Aí você vai falar, mas pastor, vamos passar pelo arrebatamento? Eu vou explicar mais adiante. Aliás, vamos passar pela grande tribulação? Não vai ser arrebatado antes? Será que a Bíblia fala de um arrebatamento antes mesmo? Porque é pela Bíblia que nós vamos. Depois que o anticristo quebrar esse acordo de 3 anos e meio, a partir da quebra dele, aí vai acontecer as outras manifestações, né? Na sequência dele vem um cavalo vermelho. Na sequência vem esse cavalo vermelho. É o segundo selo. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouvi dizer, venha. Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra sobre a terra, a fim de que os homens se matassem uns aos outros. Ele recebeu uma grande espada. O cavaleiro vermelho vem logo após essa quebra desse acordo de paz mentiroso que o anticristo vai fazer. E essa guerra vai acontecer porque ele quebra o acordo e o anticristo vai estar quebrando esse acordo com as demais nações e também com Israel. E esse cavalo vermelho representa guerra, representa fogo, representa sangue. O seu cavaleiro tem uma grande espada. Ele poderá tirar a paz da terra. E, com consequência disso, haverá muita guerra e muito derramamento de sangue. Esse cavaleiro vermelho vem na sequência da quebra da aliança. E nem todas as nações vão aceitar o domínio do anticristo. É um cavaleiro que vai ocasionar, de fato, muitas guerras. Esses governos que não aceitarem o domínio do anticristo de forma pacífica, aqui com certeza vai ter muitas nações que são cristãs que vão se levantar contra ele para a guerra mesmo. Talvez os Estados Unidos, não dá para a gente saber, mas vão haver nações que não vão aceitar o domínio do anticristo. E o anticristo com certeza também terá o exército dele, né? Essa guerra será logo dentro da grande tribulação. Está lá. Então, na sequência da quebra, começa-se a abrir os outros selos. E depois disso aqui, depois dessa grande guerra, nós vamos para o próximo cavalo, né? Que é o terceiro selo. É o cavalo da fome. Ele tem uma balança na mão e a terra vai passar por fome sem precedentes. E é evidente isso, irmão. Imagina uma guerra mundial acontecendo. Você acha mesmo que vai sobrar campo para plantar alguma coisa? Não vai. Não vai. Os campos vão ser devastados. Lembra de Hiroshima e Nagasaki? Quando os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki, o solo
o solo do Japão ficou infrutífero por anos. Por anos. Não tinha como produzir nada. E imagina isso acontecendo numa guerra, como esse cavalo vermelho vai trazer. Como o Cavaleiro Vermelho vai trazer. E esse cavalo preto tem uma balança na mão e ele deixa uma frase muito forte que diz assim: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. O que isso representa? Inflação, preços elevados. Muito provavelmente o mundo vão estar passando por uma inflação de valores até 10 vezes maior. 10 vezes maior. E eu fico imaginando, porque uma outra versão fala uma medida de trigo por um denário. E o que é isso? Um pouquinho de comida, um pouquinho de trigo, alimento para uma pessoa em troca de um dia de trabalho. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E isso, aí você fala, mas pastor, você falou então que talvez a igreja vai estar aqui, e como é que vai ser isso? De que forma que vai se dar isso? Presta atenção no final do versículo. E não danifique o azeite e o vinho. Haverá provisão também para os cristãos e os selados. Porque existe 2 selados aí na grande tribulação. Os 144 mil, que mais adiante eu vou fazer um vídeo, tá? Fique tranquilo, teremos um vídeo aí. E também vai ter aqueles que receberam o selo de Deus na sua testa, que eu vou explicar também mais adiante. Então, o azeite e o vinho não vai ser danificado, porque a escassez não será totalmente abrangente. E eu creio muito que Deus vai estar providenciando alimento para aqueles que creem nele. Deus não vai deixar. Aí alguns podem interpretar Apocalipse 3:10, né, de forma errônea, quando fala assim: porque guardaste a minha palavra, eu vou te guardar do mal que há de vir sobre a terra. Então, querido, se você se apegar nisso, então a gente vai ter alguns problemas ao longo da história. Porque quando Deus guardou Ló saiu correndo no meio do fogo. Foi guardado. Não se queimou. A mulher dele virou estátua de sal, por quê? Porque desobedeceu, olhou para trás. Se você for olhar Noé, e Jesus fala sobre isso, que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé, vão estar casando, se dando em casamento, e não vão perceber o fim. Noé também, Noé pregou, pelo que a teologia explica, Noé pregou por quase 100 anos, falando, olha, vai vir o fim, vai vir o fim, vai vir o fim, e ninguém deu ouvido. E o que aconteceu? Noé entrou com a sua família dentro da arca, foi preservado, guardado, tá vendo? Ele não foi arrancado, tirado da situação. Ele foi preservado, como Daniel, que não se dobrou na estátua de Nabucodonosor e foi guardado da boca dos leões. Entende? O guardar aqui não é tirar, o guardar é proteger. Se você ler lá Apocalipse 3:10, o guardar é proteger. Então, mas eu estou já dando aqui uns spoilers, né? Como diz meu filho, estou dando uns spoilers do que vem pela frente. Mas se apegue com Deus. E talvez você deva estar aí pegando a tua cabeça, mas e a parábola das 10 virgens? É outra coisa. É outra coisa. Aliás, mais adiante nós vamos ter aqui um estudo sobre as parábolas. Eu vou fazer um estudo sobre as parábolas.
Estou pedindo a Deus condições para poder começar a organizar isso, mas eu vou fazer um estudo sobre as parábolas que Jesus falou e as parábolas bíblicas. Então, como eu disse, vai ter mantimento, e eu acho que esse mantimento vai ficar na mão dos cristãos. Você lembra quando Moisés foi libertar o povo de Israel? Eles foram guardados. As pragas vinham sobre o Egito, mas não vinham sobre os judeus. Não faltou nada para eles. E é assim que a gente tem que enxergar também, meu querido irmão. E na sequência desse cavaleiro vem o próximo cavalo, o cavalo amarelo, que no grego, eu peguei uma referência do grego, se não me falha a memória, esse cavalo lá, a palavra é verde, não é amarelo. Mas a Bíblia que está aqui na nossa mão, ela representa como um amarelo. Então vamos lá. O que esse cavalo amarelo, o quarto selo, diz? A morte era o seu nome e o inferno o seguia. Imagina, meu irmão, depois de uma guerra, depois de fome, porque os que não creem vão padecer. Imagina, guerra, fome, um terreno propício para as pessoas ficarem doentes, porque é isso que ele representa. O cavalo representa enfermidades. A morte e o inferno o seguem. Ele tem autoridade para matar a quarta parte da terra. Isso é, matar por enfermidade, pestes e doenças. O cavalo vermelho e o cavalo preto já terão feito mortes em grande escala e ainda estarão trabalhando. Não pense que eles vão parar de trabalhar. Eles vão estar trabalhando ainda. E isso vem de acordo com o que Jesus falou em Mateus 24. Olha o que Jesus falou. Eu vou pegar aqui minha Bíblia. Peraí. Mateus 24, versículo 21. Diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, e nunca até agora, e nunca jamais haverá. Olha o que Jesus está falando. Essas coisas vão acontecer todas no momento de tribulação, no ápice. Nunca teve antes, nunca vai ter depois. E esse cavalo vai matar a quarta parte da terra. Olha aqui, ele tem autoridade para matar com fome, com pestes e com as feras da terra. Até as feras vão matar as pessoas. E na sequência, depois desse cavalo, nós vamos ter um cenário de aclamação dos santos. Os santos vão estar clamando. As almas dos santos debaixo do altar. O quinto selo, os mártires. Olha o que diz esse selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles foram mortos por quê? Por amor da palavra e pelo testemunho. Aonde? Aonde? Na grande tribulação. Está dentro do livro. Está dentro do livro dos 7 selos que o Cordeiro está abrindo. E clamaram com alta voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Olha lá, eles morreram por quê? Eles foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Deram aonde? Deram na tribulação. E também deram antes, pode ter dado antes, mas isso aqui está dentro da grande tribulação. Lembra? O livrinho está sendo aberto, irmão. O livro está sendo aberto, o Cordeiro está abrindo. E aí, olha o que Cristo fala.
até que se completem o número dos seus conservos, o número dos seus próximos, dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles também foram. E eu não vou ficar adiantando muito, mas não dá para a gente pensar no contexto bíblico que só a nossa geração não vai padecer. Lembra do que Jesus falou? Não é o servo maior do que o seu senhor? Se Jesus padeceu, quanto mais eu e você. E depois vem o sexto selo. E Apocalipse 6, versículo 12. Um grande abalo nos céus e na terra. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor na terra. E o sol se tornou negro como saco silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira de si lança os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes e ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caem sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Eles estão se escondendo, aqueles que não creem vão se esconder. Por quê? Porque eles sabem que Cristo está vindo. Aí se você for lá em Mateus 24, olha aqui, ó, já estou te dando mais um pedacinho. Vai ler Mateus 24, bonitinho, bem devagarzinho, como diz lá em Mateus 24, que Jesus fala da grande tribulação. Veja o que Jesus fala da vinda dele e compare com isso aqui. Compare com isso aqui. É um grande abalo cósmico. E por fim, o sétimo selo, as 7 trombetas, o silêncio no céu. Mas isso aqui eu vou compartilhar com você depois. O sexto selo que vem antes, eu vou explicar também com mais calma mais adiante em outro vídeo que eu vou fazer, porque ele não é agora aqui, né, que eu vou conseguir expressar, porque isso vai esbarrar no arrebatamento da igreja. E o sexto selo mostra a prévia destruição, o desespero dos que não creram, um terremoto, um abalo nos céus, anuncia a vinda do Senhor em glória, e lá ele manifesta sua ira. A volta de Cristo se dá, eu vou adiantar aqui, tá, meu amigo? A volta de Cristo se dá no sexto selo, meu querido. Aí você pode se perguntar, mas ainda faltam as trombetas, ainda faltam os cálices. Vai ter outros vídeos, eu vou fazer outros vídeos, eu vou colocar aí, você vai entender a lógica de tudo. Porque você pode estar falando, falta as trombetas, falta os flagelos. Calma, você vai entender, tudo vai se encaixar. A volta de Cristo, até o próprio Cristo fala em Mateus 24, que vai ser em som de alarido, vai ser percebido por todos. E é aí que vai começar, de fato, depois da volta de Cristo, aí vai começar a ira de Deus. E isso antecede o mistério de Deus. Depois dá uma lida lá em Apocalipse 10, versículo 7. Dá uma lida lá. Quando o Apocalipse diz assim, eu vou ler para você. Apocalipse 10, versículo 7. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus que ele anunciou aos seus servos e profetas. Qual que é o mistério de Deus, meu irmão? Qual que é o mistério de Deus? Existem alguns.
Mas o que mais salta aos meus olhos é que Cristo falou: o dia da vinda ninguém sabe, só o Pai. Ali está o mistério de Deus. E depois você lê lá Mateus 24, 31, vê Marcos 13, 26 e 27, vê Lucas 21, do versículo 25 ao 28. Dá uma lida também no que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 15, 52. Dá uma lida em 1 Tessalonicenses 4, 16. Aqui muito provavelmente está o ápice. Muito provavelmente não, no sexto selo está o ápice do cristianismo. Está o ápice, o arrebatamento da igreja. Mas depois eu vou explicar isso para você com calma. O próximo vídeo eu vou começar a te explicar aonde entram as trombetas, já que ela faz parte dos selos. Não se esqueça, a trombeta faz parte dos selos. Aonde elas entram, tá bom? Obrigado por você que esteve até aqui comigo. Quero desejar que Jesus abençoe a sua vida e a sua família. E quero pedir que Ele te encha de paz, porque a paz é o vínculo da perfeição. Então que Deus te dê paz, viu? Deus o abençoe a sua família. Fique com Deus e obrigado por você que chegou até aqui comigo, tá bom? Me ajude a divulgar. Fica com Deus. Um abração e um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.